como as opressões de raça, de classe e de gênero, até hoje nesse país, colocam mulheres pretas, pobres, em um lugar tão vulnerável, que normaliza a escravização de pessoas em pleno século XXI. É realmente incrível como a dor de pessoas negras nesse país e nada é a mesma coisa. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o quê? Os erros e acertos do podcast A Mulher da Casa Abandonada. Se você não ouviu esse podcast, você já deve ter ouvido falar, porque ele virou um fenômeno simplesmente, né? Todo mundo falando desse podcast, todo mundo falando das repercussões. Já saiu só das discussões dentro da internet e foi parar, enfim, na televisão, na rede aberta, fizeram dramatização da Atena falando sobre, programas de fofoca, enfim. Eu ouvi esse podcast do primeiro ao último episódio, são 7 episódios. É um podcast da Folha, né? Roteirizado, narrado, produzido também pelo jornalista Chico Felitti, jornalista e escritor. Outras pessoas ajudaram ele na produção do podcast também. É um trabalho bem grande, bem completo, assim, bem complexo. E aí eu considero que tiveram alguns acertos, coisas importantes e alguns erros. E aí toda essa repercussão saiu do controle, né? Passou completamente dos limites, mostram também muito essa cara do Brasil, né? Como o Brasil encara quando a gente está falando de racismo, né? Da dor de pessoas negras, né? Como que o Brasil não leva isso a sério. E aí você deve estar pensando, se você não ouviu o podcast, não sabe exatamente do que se trata, você está falando, mas o que tem a ver racismo, mulher da casa abandonada, enfim. Então, o podcast se chama A Mulher da Casa Abandonada, porque o Chico se muda para um bairro muito caro de São Paulo, um dos bairros mais caros da cidade de São Paulo. E aí ele se depara com uma casa, um casarão que parece uma casa abandonada, porque é um casarão que é grande, que é imponente, mas ao mesmo tempo tá caindo aos pedaços, ao mesmo tempo as paredes, né, estão com os tijolos aparentes, tem buraco no telhado, o mato cresce de forma desordenada, mato muito alto, tem entulho na frente, enfim. Parece mesmo uma casa abandonada, e aí ele se pergunta como assim essa casa tá aqui, nesse bairro tão rico de São Paulo. Esse terreno, que é um terreno enorme, vale muito dinheiro, né? Vale milhões mesmo. Então por que não venderam isso até hoje? Por que deixam assim e tal? E aí ele fica curioso, ele fica sabendo que, na verdade, a casa não é abandonada exatamente porque tem uma mulher morando ali. E aí ele pensa, caramba, como assim tem uma mulher morando nessa casa abandonada? E aí ele faz o percurso de entender quem é essa mulher, que casa é essa, a quem pertence, por que ela tá lá dentro e tudo mais. E aí ele descobre que essa mulher, pros vizinhos, ela diz que chama Mari, tem alguns que chamam ela de Dona Maria e tudo mais, mas na verdade ela se chama Margarida Bonetti, é foragida do FBI. O Bonetti é o sobrenome do ex-marido dela, René Bonetti, e que eles, há mais de 20 anos atrás, se mudaram para os Estados Unidos, se mudaram junto com uma empregada, levando uma empregada doméstica, uma mulher negra, analfabeta, e que eles foram acusados lá de manterem essa empregada doméstica em um sistema análogo à escravidão, né? Que ela, então, não tinha acesso à comida da casa, que era tudo trancado com cadeado, que ela não tinha acesso aos cômodos da casa para dormir, ela tinha que dormir no porão, ela nunca recebeu salário, que ela ficou mais de 10 anos nos Estados Unidos ilegal, que ela não tinha documentos próprios, que ela, inclusive, era agredida fisicamente e moralmente pela Margarida, que ela teve problemas de saúde e foi negado a ela atendimento médico, enfim, que René e Margarida Bonetti mantinham essa mulher como uma escrava, como uma escravizada deles. O Chico faz um trabalho
que eu considero muito bom de jornalismo, quando a gente escuta o podcast, no sentido de a gente entende os passos que ele fez até chegar a cada informação, ele vai atrás, ele vai até os Estados Unidos, ele vai entender onde está o René Bonetti, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com a Margarida, o que aconteceu com essa vítima deles. Ele descobre que ela está viva, inclusive, que ela está bem, ele preserva o nome dela, preserva a identidade dela. E aí o podcast, ele começa como essa curiosidade de entender que casa abandonada é essa, porque ela está lá, depois entender, meu Deus, tem uma mulher morando nessa casa, quem é essa mulher? Para depois falar, meu Deus, essa mulher cometeu esse crime e ela nunca foi julgada. Vamos entender o percurso de tudo isso, vamos entender que crime é esse, para depois desembocar numa questão de nós vivemos num país, Brasil, que até o momento de hoje a gente tem a escravização como um sistema que perdura no nosso país. Tem um episódio dos 7, né, dessa série, desse podcast, que eu acho o mais importante, que é o que as pessoas menos falam, mas para mim é o mais importante, que é um episódio todo que o Chico vai trazer outros exemplos de pessoas escravizadas aqui no Brasil, vivendo nesse sistema análogo à escravização. Ele vai trazer dados sobre isso, né? E aí o que ele traz é a maioria de trabalhadores vivendo nesse sistema, de pessoas vivendo nesse sistema análogo à escravização, são mulheres que trabalham em serviços domésticos, né? São mulheres, principalmente mulheres negras, que trabalham nesse serviço doméstico. E aí a gente está falando, portanto, o quanto ser mulher, ser negra e ser pobre no Brasil, até os dias de hoje, produz uma fragilidade social tão grande e tão profunda que leva essas mulheres a estar como escravas em casas, em famílias, em lugares de pessoas muitas vezes muito, muito ricas, com muito dinheiro. A gente está falando de, em pleno 2022, em pleno século 21, onde a gente tem o entendimento de mais de 100 anos de que a escravização é um sistema ilegal. Mais do que isso, a escravização, escravizar alguém é um crime contra a humanidade. Ainda assim, no Brasil, a gente tem isso como um sistema ainda vigente. São muitos os casos, muitos, de mulheres, das que a gente sabe que foram resgatadas, 70 anos vivendo como escravizadas, 40 anos, 20 anos, sem contar as que nunca foram resgatadas, sem contar as que estão vivendo agora, nesse momento, nesse sistema de escravização, e que muitas morreram e muitas vão morrer nesse lugar, porque a gente tem a normalização de tudo isso. A gente tem a normalização de mulheres negras sendo exploradas. A gente tem a normalização de mulheres negras estando dentro das casas de pessoas brancas e ricas. Essas mulheres morando nessas casas, não tendo para onde ir, não tendo rede de apoio, não tendo família. A gente viu na pandemia, por exemplo, aí atores, atrizes, gente famosa, tendo mulheres pretas para limpar seu chão, para limpar suas casas, estando lá na quarentena com eles. Aí as pessoas perguntam, por que essa pessoa tá aí na quarentena com você? Eles dizem, é porque a fulana preferiu estar aqui. É porque a fulana não tem para onde ir. É claro que a fulana preferiu estar aí. Afinal de contas, ela não tem outra rede de apoio. E aí isso foi completamente normalizado. Isso ainda hoje é normalizado no Brasil. Mulheres pretas que não têm nenhuma estrutura familiar, nenhuma rede de apoio, que só vivem para os seus trabalhos, que vivem na casa dos patrões, que vivem para limpar, passar, cozinhar. Patrões. A gente pode chamar de patrão quem não paga? A gente pode chamar de patrão quem não respeita direitos trabalhistas? Que sistema é esse, onde essa mulher vive para o trabalho de uma forma tão desgastante que ela não tem mais nada? E aí essas pessoas brancas ainda acham bonito isso? Ah, ela vive por nós, ela é da família. Não, ela não é da família, porque você não trata assim ninguém da sua família. Ninguém da sua família vive só para você.
vive para limpar o seu chão, vive para fazer a sua comida. As pessoas da sua família têm sua individualidade, têm suas redes de apoio, têm seus outros entes queridos, têm amigos. Mulheres negras dentro dessas casas que não tem nenhuma outra rede de apoio. Aliás, não tem outra não tem nenhuma rede de apoio, porque essas pessoas que a exploram com certeza não são uma rede de apoio. E elas não terem nada para fora. Isso não pode ser normalizado, isso não pode ser colocado como bonito, como bacana. Ai, a fulana tá doente, mas mesmo assim ela quer vir trabalhar. Ai, a gente tá em pandemia, mas mesmo assim a fulana preferiu estar aqui, porque ela não tem família, ela não tem ninguém por perto. Será que é porque você e a sua família não exploram ela de uma forma tão absoluta, que ela simplesmente não teve oportunidade de sair? Isso é muito sério, muito sério. E é essa a discussão que esse podcast traz, ou deveria trazer. Mas aí a gente tá num país que sempre negou o seu racismo e sempre que algo traz à tona o racismo brasileiro, o que o Brasil faz é negar, é subverter, é fazer piada, é transformar em outra coisa. Então, se tem novela da época da escravização aqui no Brasil, o que o brasileiro faz é escrever novelas que vão falar de romances brancos em meio à escravização. Então não vai tratar de racismo, claro que não. Vai colocar a escravização como algo normal, natural, era assim mesmo. Não, mas tinham brancos bonzinhos, tinham brancos que entendiam os negros. Ai, coloca romance entre o escravizado e a sinhazinha, para mostrar que ai, tinha amor apesar de tudo. Teve o caso de racismo contra o goleiro Aranha, por exemplo, e aí fizeram o quê? Pegaram a menina branca pra falar, ai, tadinha, mas nossa, ela perdeu o emprego, ai, ela foi hostilizada, ai, agora, ai, vamos entrevistar ela, ai, como é que ela tá arrependida. Sempre, toda vez que o Brasil é confrontado com o seu racismo de alguma forma, o que a população brasileira faz é subverter tudo isso. Tendo esse podcast explodido como explodiu, era uma oportunidade de ouro de a gente discutir de verdade como as opressões de raça, de classe e de gênero, até hoje nesse país, colocam mulheres pretas, pobres, em um lugar tão vulnerável, que normaliza a escravização de pessoas. Em pleno século XXI. Em plenos condomínios ricos, de pessoas muito esclarecidas. Mas a realidade foi que transformaram essa Margarida Bonetti, que nunca pagou pelo seu crime, em uma popstar. E transformaram essa casa abandonada em ponto turístico. E transformaram tudo isso num circo, num espetáculo. E aí vai lá a Luísa Mel fazer um circo porque quer resgatar cachorro. E aí vão lá as pessoas pedir pizza em frente à casa, fazer dancinha em frente à casa, se fantasiar de Margarida Bonetti para tirar foto em frente à casa. É realmente incrível como a dor de pessoas negras nesse país e nada é a mesma coisa. É realmente incrível como crimes de racismo, crimes contra a nossa humanidade para o brasileiro e nada são a mesma coisa. Como o Brasil é excelente em ser racista, em jogar discussões sobre o racismo para debaixo do tapete. Uma mulher negra estadunidense me mandou pro Papo de Preta uma mensagem na DM no Instagram falando que ela teve um professor brasileiro que falava sobre o Brasil para eles, né, para eles estadunidenses, e aí que ele dizia assim que no Brasil não tem racismo como nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos teve a segregação, né? E que no Brasil não teve. No Brasil teve miscigenação. Então essa questão racial no Brasil ela não é tão forte assim. E aí eu falei pra ela, mentira. E aí ela, inclusive ela falou assim, nossa, e aí eu encontrei a sua página aqui e vocês falam de coisas que ele nunca falou e vocês falam de uma maneira muito diferente. Que o racismo existe aí no Brasil sim. Eu falei, pois é, existe.
E, inclusive, esse discurso, ele é um discurso que mantém as coisas como estão. Esse discurso aí desse professor é um discurso que a gente ouviu também dentro de sala de aula e que ele perpetua até hoje para manter tudo como está. E manter tudo como está é manter a população negra tão vulnerável a ponto de coisas como essa continuarem acontecendo. Ao ponto de escravização de pessoas negras continuar a ser algo vigente no Brasil até hoje. E até hoje tem gente negando o racismo. Até hoje tem gente fazendo piada com questões raciais. E até hoje a gente tem isso, que é a espetacularização de tudo para não discutir o que tem que ser discutido. Eu fiquei muito decepcionada para como tudo isso foi levado, porque é um trabalho muito bem feito e eu acho que a gente pode pensar em alguns erros, talvez. Sei lá, algumas pessoas questionaram, por exemplo, essa questão de ele falar onde é a casa, de ele falar da Margarida, mas ao mesmo tempo esse é um caso que já era público, né? Esse é um caso que tomou repercussão grande na época e, enfim, aí depois morreu e aí depois nunca mais se falou disso. E aí ela nunca foi julgada, né? E aí o Chico fala disso também, né? O caso nunca morreu exatamente como deveria, porque ela nunca foi julgada. O Brasil não fez nada para julgá-la, e o Brasil poderia ter feito, inclusive, e não o fez. E o Chico explica isso ao decorrer do podcast. Enfim, eu achei, ouvindo, um trabalho muito, muito, muito bem feito mesmo, com muita responsabilidade. E aí depois isso foi se perdendo pela maneira como o Brasil lidou com isso, como a mídia lidou com isso, como as pessoas na internet lidaram com isso, como se fosse uma piada, como se fosse um conto macabro, e não. A gente está falando de um crime muito, muito, muito sério, de algo muito sério que acontece até hoje, e esse não é um caso isolado. A gente tem que entender que quando a gente ouve a Margarida, quando a gente vê o que acontece, quando a gente vê como eles olham para essa mulher negra, para essa vítima, a gente está vendo como a burguesia brasileira olha para nós como só um corpo para servir, como quem não é dotado de direitos. É disso que a gente está falando. Mas aí as pessoas levaram para o lado cômico, para o lado jocoso, e quase transformando a Margarida em uma vítima, em uma coitada, ou em uma popstar, uma celebridade. E aí a cereja do bolo do que me decepcionou profundamente foi ver o Chico indo lá na casa com um monte de gente em volta e toda aquela coisa, assim, sabe? Porque até o último episódio eu achei ele, sim, alguém com responsabilidade jornalística mesmo. Mas aí ele aparecer lá, eu fiquei, pra quê? Por quê? Sabe? Simplesmente não, sabe? Simplesmente não. Não tem por que ele estar lá, não tem por que ir pra casa abandonada, não tem por que o circo todo ir lá fazer foto, fazer... Não tem por quê. Não tem por que Datena fazer isso, não tem por que programas outros de fofoca fazer isso, não tem por quê. E ninguém está discutindo o que tem que ser discutido, porque é isso que o Brasil faz. Sempre. A gente acha que as discussões vão ser levadas adiante, a gente acha que a gente está melhorando de alguma forma, a gente acha que, enquanto sociedade, a gente está abrindo os olhos e está melhorando, mas não está. O Brasil só cria mecanismos diferentes para ser a mesma sociedade racista de sempre, hipócrita de sempre, que é racista, que nos mata, que nos humilha, que nos tira direitos enquanto população negra e que ri da nossa dor, da nossa desgraça, da nossa miséria. Eu até recomendaria, para quem não ouviu, ouvir o podcast da Mulher da Casa Abandonada, mas eu já nem sei mais, sabe? Toda a repercussão, tudo que isso se transformou, me deixou realmente tão, tão triste, assim, que... Enfim, quando eu comecei a ouvir, eu ouvi muito feliz, afinal de contas eu sou jornalista e eu achei um trabalho jornalístico realmente muito bem feito, assim, é muito interessante de ouvir porque ele te conta também como ele chegou em cada pessoa, como ele foi construindo cada pedacinho do quebra-cabeça até entender essa história, mas enfim, muita coisa foi quebrada aí nesse meio do caminho, né? Depois desse boom todo, assim. Se você quiser ouvir, se você tiver curiosidade, ouça. O que menos importa nisso tudo é onde essa mulher mora, ver a casa, ver quem ela é,
enfim, isso é o que menos importa. O que mais importa é entender como a gente faz para que nenhuma mulher mais passe por isso. Como a gente faz para que nenhum ser humano mais passe por isso. Quais caminhos, enquanto nação, a gente tem que percorrer para deixar esse sistema escravocrata de verdade para trás, para além da Lei Áurea assinada, sabe? O que vocês têm a dizer sobre isso? Ouviram o podcast, não ouviram? O que acharam? O que acharam de toda a repercussão? Que mais vocês viram aí, por aí, que eu não vi? Deixem aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês, muito mesmo. Vamos conversar sobre isso, vi muitas opiniões muito divergentes. Tem gente que odiou o podcast desde o primeiro capítulo como um todo, tem gente que gostou muito, enfim, quero saber a opinião de vocês. Se você quiser ajudar esse canal a se manter vivo financeiramente, você tem duas maneiras. Uma é ser membro aqui desse canal, só clicar aqui no botão Seja Membro e você paga R$ 7,99 por mês para estar mais pertinho da gente e ter uma live exclusiva com a gente toda quinta-feira. Ou você vai lá no Apoia-se, que tá aqui na descrição, apoia-se/Papo de Preta, e aí você nos apoia lá com qualquer valor, tá bom? E a gente vai agradecer muito a você pelo carinho, pelo apoio. Vídeo toda quarta e sexta-feira à noite, live toda segunda às 8 da noite, enfim, a gente espera vocês, obrigada pelo carinho, e os links das nossas redes sociais, todos aqui na descrição, tá? Beijo enorme, até a próxima. Tchau!